Porque a geração de Noé foi destruída. E o que isso revela sobre a nossa? Quando Deus se cala, o mundo devia tremer. O silêncio dele nunca é vazio. Às vezes é misericórdia. Outras é justiça sendo alinhada nos bastidores do tempo. Antes do dilúvio, Deus não gritou, ele apenas esperou. E essa espera foi longa, intencional, cheia de sinais, pregações, marteladas de madeira que ecoavam como avisos do céu. Mas ninguém ouvia. Ninguém levava a sério. A geração de Noé não foi pega de surpresa por falta de aviso, mas por desprezo à verdade. Hoje, repetimos os mesmos padrões. O mundo está barulhento, distraído, cheio de vozes humanas e vazio da palavra. A tecnologia grita, os desejos gritam, as ideologias gritam, mas o céu está silencioso. E quando o céu silencia, os sensíveis percebem que algo está para acontecer. A Bíblia diz que os homens comiam, bebiam, casavam-se e não perceberam. Não perceberam que a misericórdia estava com os dias contados, que a graça estava sendo rejeitada, que Deus, em silêncio, estava prestes a fechar uma porta que ninguém mais poderia abrir. Não houve trovão, não houve terremoto, apenas uma porta que se fechou. E quando se fechou, tudo mudou. Essa introdução é mais do que um prólogo, é um aviso. Estamos vivendo numa geração que repete a de Noé com ainda mais arrogância. Ignoramos os sinais, desprezamos a verdade, zombamos da pregação e nos refugiamos em ilusões confortáveis. Mas a chuva que caiu sobre aquela geração não era apenas água. Era a manifestação visível da ira santa de um Deus que foi rejeitado tempo demais. Por isso, essa jornada que começa agora não é uma história antiga, é um espelho, é um retrato profético do que acontece com uma geração quando Deus decide se calar. E se você estiver atento, pode perceber que o mesmo silêncio já paira sobre os nossos dias. A pergunta não é, por que Deus destruiu aquela geração? A pergunta é, o que o silêncio dele está dizendo hoje? Quando o silêncio de Deus grita mais alto que palavras. O céu parecia calmo. A rotina seguia inabalável. Os homens se casavam, plantavam, edificavam, negociavam. Nenhum terremoto, nenhum sinal visível de juízo. E ainda assim havia algo no ar. Um silêncio diferente. Um peso espiritual que só aqueles com discernimento conseguiam sentir. Era como se Deus estivesse ali e ao mesmo tempo distante. O silêncio de Deus nem sempre é ausência. Às vezes é resposta. Às vezes é o juízo se aproximando enquanto o homem insiste em brincar com a paciência divina. No tempo de Noé, Deus não respondeu às provocações, não debateu com os zombadores, não interveio em cada blasfêmia. Ele apenas deu instruções ao seu servo e esperou. Esperou que o tempo determinado pela sua justiça se cumprisse. E enquanto isso, o mundo ria. O silêncio de Deus é como a última batida do relógio antes do alarme soar. Parece insignificante, mas marca o fim de uma era. A geração de Noé viveu nesse intervalo. O intervalo entre o aviso e o juízo, entre a paciência e a sentença. E quando a arca foi terminada, quando os animais começaram a entrar, quando Noé parou de pregar, não havia mais nada a ser dito. O silêncio se tornou sentença. Nos dias atuais, vivemos um eco desse mesmo silêncio. As verdades são pregadas, mas não ouvidas. Os sinais são dados, mas ignorados. Deus está falando através das Escrituras, dos acontecimentos mundiais, da degeneração moral e da convulsão espiritual da humanidade. Mas a maioria não percebe, porque espera por algo espetacular e despreza o que é simples. Espera por fogo do céu e ignora o peso da palavra. No original hebraico, a expressão Deus se arrependeu de haver criado o homem carrega a ideia de um profundo pesar divino diante da corrupção da criação. Isso não significa que Deus errou, mas que o mal humano havia chegado ao limite da tolerância divina.
Quando esse limite é alcançado, o silêncio de Deus se transforma em ação, e essa ação é sempre santa, justa e irrevogável. Hoje, esse silêncio continua, mas não durará para sempre. Porque virá o tempo em que Deus, mais uma vez, se levantará para julgar. E nesse dia, muitos lembrarão das palavras que não ouviram, das pregações que ignoraram, das oportunidades que trataram com desprezo. O silêncio de Deus é um grito para os que ainda têm ouvidos, um convite urgente ao arrependimento, uma convocação à santidade antes que a porta se feche. O mundo antes da chuva, hedonismo espiritual e desprezo pela eternidade. Antes que a primeira gota de chuva caísse, a humanidade já estava imersa em outro tipo de inundação. Uma inundação de prazer, de ego, de vaidade. A geração de Noé não era ignorante no sentido técnico. Eles não viviam como selvagens, tinham cultura, construção, agricultura, comércio, famílias, mas haviam perdido algo essencial: o temor de Deus. E sem temor, toda estrutura desmorona, por mais avançada que pareça. Não era uma geração sem religião, era uma geração sem arrependimento. Os altares existiam, os rituais também, mas Deus não estava no centro. Era um tempo em que o espiritual era acessório, um ornamento moral para a aparência pública, mas vazio de essência. A adoração havia sido trocada pelo entretenimento, o sagrado pelo sensorial, a eternidade pelo agora. Jesus foi claro ao dizer que nos dias de Noé, os homens comiam, bebiam, casavam-se. Não há pecado nessas ações em si. O problema é que elas se tornaram o centro da existência. O homem passou a viver apenas para satisfazer o corpo, o paladar, o prazer. A vida se reduziu ao que se pode sentir. Nada além disso importava. Nenhum juízo futuro, nenhuma prestação de contas. Apenas a busca incessante por mais estímulos. E assim, uma geração inteira viveu como se Deus fosse irrelevante. Não negavam sua existência, apenas a ignoravam. E essa é a mais perigosa forma de rebeldia. Não é a afronta direta, mas a indiferença constante. Uma vida que se torna surda para o que é eterno, porque está embriagada com o que é imediato. Hoje, vivemos um hedonismo ainda mais sofisticado. Chamamos de liberdade o que é escravidão. Celebramos o que deveria envergonhar e revestimos o pecado com linguagem emocional, científica, inclusiva, mas no fim, continuamos desprezando o chamado à santidade. A geração de Noé encheu a terra com conhecimento humano, mas esvaziou o céu da sua consciência. E quando isso acontece, o julgamento é inevitável. Segundo os estudos da época, civilizações antigas que coexistiram com o período pré-diluviano possuíam práticas avançadas de arte, engenharia e religião, mas ao mesmo tempo caíam em perversões tão profundas que até os registros arqueológicos carregam sinais de colapso moral. Isso não é coincidência, é padrão. Quanto mais o homem se exalta, mais afunda. Quanto mais se satisfaz, mais se perde. A chuva não começou por acaso. Ela veio como resposta a uma geração que havia perdido a fome de Deus. E quando o coração se enche de tudo, menos do eterno, o céu já está prestes a se mover. A teologia do riso. Por que eles zombavam da arca? O riso é uma arma espiritual quando usado contra a verdade. A geração de Noé não apenas ignorou o juízo, zombou dele. Riram da arca, riram da mensagem, riram do mensageiro. E cada gargalhada se tornou uma confirmação a mais de que seus corações estavam endurecidos. Não há zombaria sem orgulho, e não há orgulho que não esteja à beira da queda. Por que zombavam da arca? Porque ela era um escândalo à lógica humana. Um barco gigante sendo construído longe do mar, por um homem que pregava um julgamento nunca visto. Aquilo ofendia o intelecto e confrontava o conforto. E tudo que confronta o pecado é ridicularizado pelos que o amam.
Noé era uma afronta ambulante a uma geração entregue ao deboche. Seu silêncio incomodava, sua obediência irritava, sua fé era interpretada como loucura. É exatamente assim hoje. Os valores bíblicos são alvo de piada. A santidade é vista como atraso, a renúncia como fanatismo, o arrependimento como fraqueza, o Evangelho de Cristo, a arca espiritual para escapar do juízo eterno, é tratado com escárnio por uma cultura que trocou a glória de Deus pela vaidade da própria razão. Segundo os registros históricos, culturas que riam dos profetas, dos sinais ou dos presságios invariavelmente colapsavam pouco depois. O riso não era sinal de leveza, mas de cegueira. Uma espécie de anestesia coletiva que impedia o povo de perceber que o chão já tremia sob os pés. E isso é profético, porque quando o riso toma o lugar da reverência, o juízo já está próximo. A zombaria não é apenas comportamento, é teologia. Quem ri da arca está, na verdade, fazendo uma declaração sobre Deus. Ele não virá, ele não se importa, ele não existe, e se existir, não fará nada. Esse tipo de pensamento não é novo. É o mesmo veneno da serpente, certamente não morrerás. A zombaria é a serpente vestida de sarcasmo. A arca era uma pregação viva. A cada martelada, Deus estava dando mais uma chance. A cada madeiro encaixado, a graça estava sendo estendida. Mas o povo preferiu rir. E o riso se transformou em grito quando a primeira gota caiu do céu. A teologia do riso termina em desespero quando a realidade bate à porta. Hoje, muitos ainda riem do inferno, do juízo, da cruz, do sangue, da Bíblia. Riem porque ainda há tempo, porque ainda há graça. Mas quando a porta se fechar, o riso cessará, e todo joelho se dobrará, não em deboche, mas em pavor e reverência. A chuva começou dentro, o colapso invisível da consciência. Antes que as águas subissem nos vales e transbordassem pelos telhados, o dilúvio já havia começado por dentro, não com trovões, mas com silêncio interior, não com raios, mas com consciência cauterizada. O juízo de Deus não desce primeiro pelo céu. Ele brota do coração humano quando este perde o senso de eternidade e se acostuma com o mal. A geração de Noé não se afogou apenas nas águas. Já estava afogada em si mesma. Em desejos sem freios, em pensamentos sem filtro, em comportamentos sem culpa. O colapso espiritual acontece no invisível antes de se manifestar no físico. E quando a alma entra em decomposição, o corpo apenas acompanha. A Bíblia afirma que Deus viu que a maldade do homem era contínua e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má. Não se tratava apenas de ações, mas da fonte dessas ações. Era o interior da humanidade que havia se tornado uma nascente de perversão. O problema não estava fora, estava dentro. Esse colapso não foi imediato, foi gradual. Um deslize moral aqui, uma concessão espiritual ali, uma justificativa racional acolá, até que a consciência deixou de acusar. E onde não há acusação, não há arrependimento. E onde não há arrependimento, não há salvação. A alma se acostuma com o abismo e passa a chamar escuridão de luz. A chuva, então, se torna inevitável. Hoje, vivemos o mesmo colapso invisível. Há uma geração que se sente limpa mesmo em lama moral, que se diz livre mesmo presa em cadeias internas, que usa a consciência não para se corrigir, mas para se proteger de qualquer confronto espiritual. Uma geração que redefiniu o bem e o mal à sua própria imagem, que aceita tudo menos a verdade, que se ofende com qualquer coisa menos com o próprio pecado. De acordo com a linguagem original usada em Gênesis, o termo violência não diz respeito apenas à agressão física, mas a uma distorção generalizada da ordem criada. Uma desordem moral que se manifesta em todas as áreas:
Sexualidade, justiça, família, adoração, governo, cultura. Era um colapso sistêmico. Nada funcionava mais como deveria, e ninguém achava isso estranho. Eis o perigo. Quando o colapso da consciência se torna norma, o juízo não é mais apenas justo, é urgente, porque já não resta mais nada a redimir. A chuva, então, é misericórdia travestida de destruição. Deus limpando a terra para que a vida tenha um recomeço. E esse padrão permanece até hoje. Antes de o mundo acabar por fora, ele apodrece por dentro. E se hoje há tanto barulho, tanto conflito, tanta inversão, é porque há uma chuva interior que já começou. E aqueles que não se apercebem disso estão mais próximos do fim do que imaginam. O projeto de salvação, que ninguém quis participar. A arca era visível. Seu tamanho chamava a atenção. Suas dimensões ocupavam o horizonte. Não havia como ignorá-la. Mas mesmo diante da evidência concreta de que algo grande estava por vir, a geração de Noé preferiu ignorar. A construção da arca era um projeto de salvação, aberto, oferecido, gratuito, mas ninguém quis participar. Não era segredo. A cada martelada, Noé pregava. A cada tábua encaixada, a graça era estendida. Deus estava oferecendo uma saída, um abrigo, um refúgio, mas ninguém levou a sério. O tempo de preparo parecia exagerado, o discurso de juízo parecia radical, o aviso constante parecia insuportável. E a arca passou a ser vista como loucura, não como misericórdia. Noé construiu algo para salvar outros, mas terminou entrando sozinho com sua família e os animais. Isso revela muito sobre o coração humano. Queremos redenção sem renúncia, livramento sem entrega, salvação sem submissão. Aqueles homens e mulheres estavam tão apegados à vida que construíram, que não queriam abrir mão dela, nem mesmo diante do fim iminente. Hoje, o Evangelho continua sendo esse mesmo projeto de salvação escancarado diante do mundo. A cruz, como a arca, está erguida à vista de todos. É visível, é oferecida, é acessível, mas ainda assim recusada, não por falta de prova, mas por excesso de orgulho, não por falta de oportunidade, mas por amor ao mundo. O projeto da arca era ofensivo, porque exigia separação. Para entrar, era preciso deixar para trás tudo o que foi construído do lado de fora, e isso era demais para uma geração que idolatrava suas posses, seu status, seus prazeres. Eles preferiram rir do carpinteiro do que se preparar para o dilúvio. Segundo a tradição cultural da época, o tempo de construção da arca, cerca de 120 anos, foi um ato de longanimidade divina. Era o próprio Deus esperando, chamando, insistindo. Mas quando se insiste demais com corações endurecidos, a graça passa a ser desprezada como algo banal. E quando isso acontece, o juízo deixa de ser opcional, torna-se necessário. A arca era um grito silencioso, um apelo contínuo, um convite ao arrependimento. Mas uma geração inteira a ignorou. E, ironicamente, foi exatamente essa estrutura ridicularizada que sustentou a vida quando tudo mais afundou. Hoje, Cristo continua sendo essa arca viva. A porta ainda está aberta. Mas muitos continuam rejeitando o projeto de salvação com os mesmos argumentos. Demora demais, parece exagerado, não faz sentido, não preciso disso agora. Até que a água suba. E então será tarde. Por dentro da arca, um retrato da obediência sem glamour. A arca não tinha janelas panorâmicas, não oferecia conforto, era escura, abafada, cheia de animais, de sons desconhecidos e cheiros fortes. Não havia luxo, nem entretenimento, nem distração. Havia apenas madeira, obediência e silêncio. Estar dentro da arca era escolher um caminho estreito, incômodo, mas seguro. Um caminho que não agradava aos sentidos, mas salvava a alma.
Essa realidade confronta a expectativa moderna sobre fé. Muitos querem que a obediência seja bonita, confortável, visível, recompensadora aos olhos humanos. Mas dentro da arca não havia palco. Havia perseverança, havia espera, havia um processo invisível acontecendo enquanto o mundo afundava. E Noé, mesmo salvo, teve que suportar o isolamento, o tédio, a incerteza, o tempo. Porque a fé verdadeira não se mede por euforia, mas por constância. A obediência de Noé não terminou quando a arca ficou pronta. Ela continuou dentro dela, por semanas, meses, num ambiente sem garantias visíveis, sem previsão de saída. Isso ensina algo profundo. Há fases da fé em que Deus nos tranca com propósito. Não como punição, mas como proteção. Não como castigo, mas como preparação. A vida dentro da arca era um teste de paciência, de confiança, de rendição. Noé não sabia quando sairia. Não tinha controle sobre as águas, não tinha como mudar o rumo. Ele apenas esperava, alimentava os animais, cuidava da família e confiava. É aí que muitos falham. Querem o livramento, mas não suportam o processo. Querem a promessa, mas rejeitam o confinamento que a precede. Historicamente, muitas tradições judaicas relatam que a arca simbolizava um ventre, um local de recomeço, de desconstrução do antigo e gestação do novo. Lá dentro, Deus não apenas preservava vidas, Ele preparava uma nova humanidade. E isso acontece com todo aquele que entra pela fé. Deus nos separa, nos esconde, nos molda longe dos olhos do mundo. Hoje, seguir a Cristo é viver dentro de uma arca invisível. Não há glamour, não há garantias humanas, mas há segurança eterna. Obedecer nem sempre é bonito, nem sempre rende aplausos. Às vezes, parece estar preso, limitado, fora do sistema. Mas enquanto tudo lá fora se corrompe, afunda e se perde, os que estão dentro, mesmo no escuro, estão sendo guardados. A verdadeira fé não busca escapar do desconforto. Ela abraça o processo, sabendo que o desconforto da arca é infinitamente melhor do que o juízo das águas. Obedecer é morrer para o controle. É confiar em meio ao caos. É crer que, mesmo sem janelas, Deus vê tudo. E mesmo no silêncio, Ele ainda está no comando. Quando Deus fecha a porta e ninguém mais pode abrir, a arca foi construída com uma única porta, uma só entrada. Não havia janelas laterais, saídas de emergência ou acessos alternativos. Era uma passagem estreita, singular, suficiente, e foi Deus quem a fechou. Esse detalhe muda tudo, porque quando o próprio Deus fecha uma porta, nenhum poder humano, nenhum apelo emocional, nenhuma força do mundo é capaz de abri-la novamente. O ato de Deus fechar a porta foi mais do que logístico, foi espiritual. Era o marco visível de que a graça havia chegado ao limite. Não havia mais tempo. Não havia mais convite, não havia mais pregação. A porta se fechou e o que antes era oportunidade virou julgamento. O texto bíblico é claro, Deus mesmo fechou. Isso significa que o controle estava e sempre esteve em suas mãos. Foi Ele quem definiu o tempo da misericórdia. Foi Ele quem sustentou a chance até o último segundo. E foi Ele quem, com dor no coração e justiça nas mãos, encerrou o tempo de espera. Do lado de fora, os sons da zombaria davam lugar a gritos de desespero. Pessoas que riram, agora corriam. Pessoas que ignoraram, agora imploravam. Mas a porta não se abriu. Porque não se trata de Deus ser cruel. Trata-se de Deus ser justo. A graça é oferecida até o limite, mas quando ela é constantemente rejeitada, a justiça precisa agir. Nos dias de hoje, há uma falsa teologia que apresenta Deus como alguém sempre disponível, sempre esperando, sempre disposto, como se a porta estivesse eternamente aberta. Mas a Escritura não diz isso.
Jesus mesmo disse que virá o dia em que muitos baterão à porta, dizendo: Senhor, abre para nós, e ele responderá: Não vos conheço. Isso não é crueldade. Isso é o fim do tempo. É o encerramento da oportunidade. De acordo com o contexto hebraico, o ato de Deus fechar a porta simboliza não apenas separação, mas selamento. O que está dentro está guardado. O que está fora está exposto. É o mesmo princípio usado no livro do Apocalipse, quando o anjo sela os servos de Deus antes que os juízos sejam derramados sobre a terra. Hoje, ainda estamos do lado de cada porta. A entrada está aberta. Cristo é a porta. O convite ainda ecoa. Mas o tempo da graça não é infinito. Ele é longo, misericordioso, paciente, mas não eterno. E o que será terrível para muitos não será o juízo em si, mas o som final da porta se fechando. O som que marca que a escolha já foi feita e o destino já está selado. A pergunta que ecoa agora é simples, mas decisiva. Você está do lado certo da porta? Geração GPS, a perda da direção espiritual no século da informação. A geração de Noé construiu cidades, cultivou a terra, dominou técnicas, criou estruturas sociais complexas. Sabiam como viver no mundo, mas esqueceram como se conectar com o céu. Tinham direção horizontal, mas perderam completamente o eixo vertical. Sabiam onde estavam, mas não sabiam mais quem eram diante de Deus. E essa é também a tragédia da nossa geração. Vivemos na era da informação, um tempo em que tudo está a um toque de distância. Temos GPS para não nos perdermos nas ruas, mas estamos espiritualmente desorientados. Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento e, ao mesmo tempo, nunca fomos tão confusos em relação à verdade. A sabedoria foi substituída por dados, o discernimento por opinião, a fé por conveniência. O povo do tempo de Noé seguia o curso da vida. Tudo parecia normal, mas eles estavam cegos, perdidos dentro de si mesmos, com aparência de progresso, mas sem qualquer senso de direção espiritual. Essa é a marca de uma geração que já não ouve mais a voz de Deus. Ela caminha, mas para o abismo. E o mais assustador é que caminha rindo, celebrando como se estivesse tudo bem. Hoje, vemos uma geração que confia mais nos algoritmos do que nas escrituras, que busca sentido nas tendências e não na verdade eterna, que define certo e errado com base no que sente, não no que Deus disse. E quando isso acontece, a bússola quebra, o norte desaparece, a consciência se anestesia, a direção espiritual se apaga. O que essa geração esqueceu é que saber onde está não é o mesmo que saber para onde vai. O mundo moderno oferece muitas rotas, mas apenas uma leva à vida. E essa única rota é estreita, impopular, contrária ao fluxo, exatamente como era a entrada da arca. Muitos preferem seguir o caminho largo, o mais comentado, o mais curtido. Mas todos esses caminhos, como no tempo de Noé, terminam na mesma tempestade. No contexto cultural do antigo Oriente Próximo, o conceito de caminho era espiritual. Não dizia respeito apenas à direção geográfica, mas à forma de vida, à fidelidade, à aliança com Deus. A geração de Noé abandonou esse caminho. Escolheu viver por si mesma, e quando o homem se torna sua própria bússola, ele sempre se perde. Hoje, a confusão moral e espiritual não é fruto da ignorância, mas da rejeição voluntária da luz. Deus ainda fala, ainda guia, ainda orienta, mas muitos preferem andar por mapas humanos do que depender da direção divina. E nesse trajeto autônomo, o dilúvio se aproxima sem que percebam. Saber para onde ir exige mais do que tecnologia, exige quebrantamento, exige rendição, exige reconhecer que, sem Deus, todos os caminhos são atalhos para o juízo. O julgamento começou pelo riso e terminou em gritos.
O que começou com piadas terminou em pânico. O que era motivo de zombaria se tornou grito de socorro. A geração de Noé achava graça na pregação do juízo, mas essa graça virou desespero quando a realidade caiu do céu em forma de chuva. O julgamento de Deus nunca é um susto para os atentos, mas para os zombadores, ele sempre parece inesperado. Os que riram da arca foram os mesmos que correram até ela quando as águas começaram a subir. O escárnio deu lugar ao terror. As palavras antes usadas para zombar agora imploravam por misericórdia. Mas a porta estava fechada. O tempo havia acabado. O que muitos não percebem é que o juízo não começa com a chuva. Começa com o desprezo pela graça, com o hábito de rir do que é santo, com a indiferença diante da palavra. Cada gargalhada contra Noé era uma sentença pronunciada pelo próprio coração. Cada desprezo à arca era uma escolha pelo naufrágio. Deus não destruiu uma geração inocente. Ele apenas respondeu ao grito silencioso de uma humanidade que rejeitou sua última chance. Hoje, o ciclo se repete. A palavra é motivo de escárnio. A cruz é tratada como superstição. O inferno virou piada. A pregação virou discurso ultrapassado. Mas o tempo de zombaria tem data de validade, porque o dia da justiça vem como ladrão, e quando vier, todos os risos cessarão. A tragédia do juízo não é apenas a destruição, é o reconhecimento tardio. É olhar para a arca fechada e perceber que todas as oportunidades ficaram para trás. É gritar para um céu que já está em silêncio. É lembrar dos convites ignorados, dos alertas ridicularizados, das palavras desprezadas. Nos relatos hebraicos antigos, o dilúvio não foi apenas uma tempestade. Foi uma ruptura cósmica. O abismo das águas foi rompido por baixo e por cima. Era como se a criação, em sua estrutura, se revoltasse contra o pecado humano. O universo inteiro testemunhou a ira do Criador sendo liberada sobre uma geração que trocou a glória de Deus pela glória do próprio ventre. E mesmo assim, havia uma arca, uma porta, uma saída, mas ela não foi usada. Porque muitos esperam sentir medo para crer, e quando o medo chega, a fé já não encontra espaço. O tempo da fé é agora, enquanto a graça ainda chama, enquanto a palavra ainda prega, enquanto a arca ainda está aberta. O julgamento de Deus começa no coração que ri quando deveria tremer, e termina em gritos que ele já não pode ouvir. O dilúvio. Como o evangelho, julgamento e graça na mesma água. O dilúvio foi mais do que destruição. Foi também salvação. A mesma água que varreu a corrupção da terra foi a que levou a arca e salvou os que estavam dentro dela. Juízo e graça, julgamento e livramento, ira e misericórdia, tudo no mesmo ato. Essa é a natureza do Deus que reina. Ele não destrói por prazer, mas julga com propósito. E esse propósito sempre inclui redenção. A água não era o inimigo, era o instrumento. Ela caiu sobre todos, mas teve efeitos diferentes. Para os de fora, foi fim. Para os de dentro, foi começo. O mesmo Deus que fechou a porta da arca, sustentou seu casco sobre as ondas. O mesmo juízo que caiu, ergueu. Isso é evangelho em forma de temporal. Noé não escapou da tempestade, ele passou por ela, guardado. Isso desconstrói a ideia moderna de que servir a Deus é ser poupado de todo sofrimento. A obediência não nos tira da realidade, ela nos sustenta nela. O que diferencia os salvos dos perdidos não é a ausência da chuva, mas a presença da arca. Há um paralelo direto com a cruz. O Calvário também foi juízo e graça ao mesmo tempo. O juízo de Deus caiu sobre o Filho para que a graça caísse sobre nós. O sangue foi o dilúvio que purificou, que julgou o pecado, que destruiu o velho homem e nos deu uma nova vida. O Evangelho não é apenas boas notícias, ele é a notícia de que o juízo caiu.
e Cristo o suportou por nós. Segundo o significado teológico das Escrituras, a água sempre aponta para juízo e purificação. No dilúvio, ela lavou a terra. No Êxodo, afogou o exército egípcio. No batismo, sepulta o velho homem. Em cada uma dessas manifestações, vemos uma verdade. O que para uns é destruição, para outros é libertação. Tudo depende da aliança. Tudo depende de onde você está quando a água chega. Hoje, essa mesma água continua correndo. É a palavra pregada. É o chamado ao arrependimento. É a confrontação do pecado. Para alguns, ela é escândalo. Para outros, é vida. Mas um dia virá a chuva final. E nesse dia, não haverá mais tempo para decidir onde estar. Ou você estará em Cristo, ou estará exposto. O dilúvio nos ensina que o Evangelho não é um convite à fuga do mundo, mas à salvação no meio dele. Deus não nos tira da terra, Ele nos sela nela, nos guarda, nos leva sobre as águas até que tudo seja feito novo. Porque o mesmo Deus que julga com justiça, salva com graça, e ambas fluem da mesma fonte. A arca de hoje tem nome: Jesus Cristo. A arca não era apenas madeira e betume. Era um sinal profético, um tipo, uma sombra, uma figura de algo infinitamente maior. Ela apontava para Cristo, era rudimentar, limitada, provisória, mas indicava a vinda de um Salvador definitivo. A verdadeira arca não é mais um barco, é uma pessoa. E o nome dele é Jesus Cristo. Assim como a arca era única, também há um só caminho para escapar do juízo eterno. Jesus disse: "Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo." Ele não é uma alternativa entre muitas. É a única entrada que conduz à vida. Tudo fora dele está submerso. Tudo nele está seguro. A arca foi preparada antes da chuva. Cristo foi oferecido antes do juízo. A cruz é o madeiro erguido para sustentar a vida em meio à condenação. E como a arca, a cruz também é escândalo para o mundo. Não é bela aos olhos carnais, não atrai pela estética, ela exige rendição, ela expõe o pecado, ela mata o orgulho, e por isso ainda é desprezada por muitos. Mas para os que creem, é o poder de Deus para a salvação. Cristo não oferece uma religião, Ele oferece refúgio, perdão, reconciliação com o Pai. Em tempos de juízo iminente, Ele é o abrigo eterno. O justo que entra na arca não confia em si mesmo, mas em quem construiu o caminho. E o caminho foi construído com sangue, com obediência, com amor que suporta até a cruz. O revestimento de betume na arca era o que impedia a água de entrar. No original, a palavra usada tem ligação com a ideia de cobrir, proteger, expiar. Isso aponta para o sangue de Cristo, que cobre nossos pecados, que sela a nova aliança, que nos protege do julgamento que merecíamos. A arca era selada por fora. Nós somos selados por dentro pelo Espírito. Hoje, a porta ainda está aberta. A graça ainda chama. O convite ainda ecoa. Cristo estende as mãos, não para forçar, mas para salvar. Não com imposição, mas com amor. E como no tempo de Noé, poucos percebem a urgência. Muitos querem argumentos, outros esperam por sinais. Mas a única coisa que realmente salva é entrar pela fé. É reconhecer que só há segurança em Jesus. A diferença entre os que foram salvos e os que pereceram nunca foi mérito, foi posição. Onde você está? Fora ou dentro da arca? Fora ou dentro de Cristo? Porque no dia em que a porta se fechar, já não importará o quanto você soube sobre Deus. Importará apenas se você estava nele. A última geração não vai rir, vai chorar. E não será um choro de arrependimento, será de desespero, porque será tarde demais. Os risos de zombaria, os argumentos filosóficos, as desculpas repetidas, as distrações barulhentas. Tudo isso desaparecerá diante da realidade inegável de um Deus que julgou como sempre disse que faria. Jesus declarou que os dias que antecedem sua vinda seriam como os dias de Noé.
Essa comparação não é simbólica, é literal, espiritual e urgente. O mundo atual vive os mesmos padrões: distração, orgulho, escárnio, religiosidade vazia, indiferença à verdade. As pessoas se casam, se divertem, trabalham, consomem conteúdo, mas não percebem que há uma arca sendo erguida diante de seus olhos. E ela tem nome, Cristo, e tem tempo, agora. O grito da última geração será coletivo. Um clamor nas praças, nas casas, nos governos, nas igrejas mornas. Um clamor que não será ouvido, porque a porta já estará fechada. E o Cordeiro, que hoje intercede, naquele dia julgará. O trono da graça se tornará o trono de justiça, e o mundo verá com olhos abertos o que recusou enquanto podia crer. A tragédia final não será apenas o inferno, será a memória, a lembrança de cada apelo rejeitado, cada vídeo ignorado, cada voz que alertou, cada texto lido, cada chance desperdiçada. O eco eterno das oportunidades tratadas com desdém. Esse será o tormento dos que acordarem tarde demais. Há uma urgência espiritual queimando nos bastidores da história. Tudo está sendo alinhado. A maldade está se multiplicando. As nações estão em conflito. A fé verdadeira está sendo abandonada. A apostasia cresce. O amor se esfria. Mas tudo isso não é acaso, são sinais, sinais de que o tempo está se esgotando. E como em Noé, poucos percebem, poucos vigiam, poucos entram. A geração de Noé foi destruída não apenas por sua maldade, mas por sua resistência à graça. Deus esperou, pregou, estendeu a mão, e quando foi rejeitado, executou seu juízo. Essa mesma sequência está se repetindo agora. E a última geração, a nossa geração, está a um passo de ouvir o som que ninguém quer ouvir, o da porta se fechando. Hoje ainda há tempo. Hoje a arca ainda tem espaço. Hoje a cruz ainda salva. Mas o amanhã pode ser o dia do choro irreversível, da perda eterna, do silêncio absoluto de Deus diante de uma humanidade que o desprezou. A pergunta agora é: você ainda vai rir ou vai entrar?